Olá, pessoal, tudo bem? Vocês têm receio de solicitar os demonstrativos financeiros para os seus clientes? Porque vocês acreditam que é uma documentação muito importante, extremamente sigilosa e que eles jamais vão compartilhar isso com vocês? E aí, por conta disso, vocês nem sequer tentam? Meu nome é Márcia Pavão, eu sou especialista em crédito e cobrança e na minha prática de mais de 25 anos nessa área, eu tenho certeza que eu já passei pelas mesmas coisas que vocês. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês 4 estratégias que vão tornar essa ação muito mais simples, vão permitir vocês solicitar a documentação para o seu cliente e ainda vão te permitir colocar isso como uma ação do dia a dia, né? Algo que você pode incluir nos procedimentos de crédito e cobrança da sua organização. Sendo esses demonstrativos financeiros um documento tão importante, tão rico, que traz uma visão tão ampla, aprofundada, detalhada da situação econômica e financeira do nosso cliente, a gente não pode deixar de ter acesso a essa documentação. Pessoal, os demonstrativos financeiros, eles são essenciais para a gente fazer uma análise da situação econômica e financeira do cliente. Em especial, o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício, né, que é conhecido como DRE. Através desses documentos, a gente consegue fazer uma análise aprofundada da situação econômica e financeira do cliente, e essa análise ela vai nos permitir a tomar decisões mais assertivas. Através de uma boa análise de balanço e de demonstrativo de resultado, a gente consegue identificar os riscos potenciais, por exemplo. A gente consegue entender qual é a situação econômica e financeira do cliente para que a gente possa atribuir um limite de crédito que seja compatível com essa situação do cliente. É muito importante que o analista de crédito e cobrança, o profissional da área de crédito e cobrança, ele esteja familiarizado com esse documento, né, para que ele possa, com base nessa documentação, fazer a sua análise de balanço e transformar esses dados, porque são dados que vêm ali contido, né, na documentação, ele precisa transformar esses dados em informação. Informação clara, informação que você vai compartilhar com quem? É uma informação que você vai usar, né, para você entender seu cliente e que você vai poder compartilhar com a sua área de vendas, por exemplo, né, explicando para eles por que, que você chegou naquele dado limite de crédito. Quando eu falo que tem que ser você transformar dados em informação, eu sempre na minha prática de anos, o que, que eu penso? Eu imagino assim, eu sou a especialista, eu sei, para mim é super simples, é claro, eu consigo ler aqui esses dados, porém, quando eu compartilho isso com uma outra área, e eu estou falando da área comercial ou até mesmo com o cliente, muitas vezes é uma linguagem, para eles não é uma coisa assim tão simples como parece para a gente. Transformar dados em informação significa você passar de uma forma clara e que qualquer pessoa que não é um especialista na área possa entender o que está acontecendo. Uma outra coisa que é super importante quando você faz uma análise de balanço, que ao identificar esses riscos potenciais, você pode estar compartilhando com o cliente em qual ponto ele pode melhorar. Né? Você está visualizando ali um certo risco e você pode, por exemplo, compartilhar com ele, olha, você está com endividamento elevado por conta desse fator e ajudar seu cliente a melhorar, né? a sair daquela situação que não está uma situação favorável. Então vamos para as estratégias que vão nos ajudar a obtê-los. A estratégia número 1. A gente tem que ter em mente que a gente precisa construir uma relação de confiança e transparência com o nosso cliente. Não é só no momento de pedir essa documentação, não, tá, pessoal? Todo momento que você estiver se relacionando com o seu cliente, você tem que ter em mente que essa relação de confiança, de transparência, ela está sendo construída. Né? Quando o cliente se sente num ambiente seguro, onde ele confia em você, você confia nele, isso desperta um senso de colaboração. E é tudo que a gente precisa nesse momento, que o cliente, se sentindo nesse ambiente seguro, ele venha colaborar conosco. Colaborar nesse sentido, disponibilizando essa documentação, que a gente sabe que é super importante para ele, mas que é fundamental para a gente seguir com a nossa análise. Segunda estratégia, mostre para o seu cliente os benefícios que ele terá ao compartilhar essa documentação com você. Mas aí seja bem transparente mesmo. Se você puder conversar com ele pessoalmente, melhor ainda. Hoje em dia, né, com essa coisa de tudo digital, faz uma reunião online com ele e explica, né? O olho do olho faz toda a diferença. Explique para ele que quando a gente recebe, toda ação que você faz com a documentação, que quando você recebe essa documentação, você vai fazer uma análise de crédito, onde você vai entender a situação econômica financeira dele e também você vai poder entender as necessidades dele. Né? Com isso, você pode estar explicando para ele que ele pode vir a obter um limite de crédito melhor, né, maior, e ele também pode até vir a receber condições mais favoráveis, talvez condições de pagamento. Aí você tem que entender aí como é a situação da sua empresa. Toda essa clareza, né, e toda essa forma de você explicar para ele esses benefícios vão estar fortalecendo, além da sua relação interpessoal com ele, as relações comerciais que a sua empresa tem com esse cliente. Porque muitas vezes, quando você pede a documentação, é aquilo que eu estava falando, para a gente é óbvio, eu estou pedindo uma documentação porque
eu vou fazer uma análise de crédito. Mas para o cliente, muitas das vezes, ele não tem esse conhecimento, ele não tem ideia, poxa, mas para quê que eles precisam estar acessando tal documentação que é tão importante para mim, que tem informações confidenciais contidas. Para eles, não é claro que isso vai ser utilizado para o analista de crédito fazer toda uma análise, calcular indicadores econômicos, financeiros, visualizar o nível de endividamento dele, visualizar como que está a sua rentabilidade. Isso não é uma coisa que é tão óbvia assim para o cliente. Então, quando você marca uma reunião com o cliente, explica para ele o que você vai fazer com aquilo e deixa para ele claro que ao fazer esse tal trabalho, ao fazer essa análise, ele vai ter benefícios que vão fortalecer a relação comercial e se torna muito mais fácil ele estar disponibilizando a documentação. Afinal de contas, ele não vai estar enviando uma documentação sem nem sequer saber o que vai ser feita com ela. A terceira estratégia, seja empático. Ser empático é o quê? É você se colocar no lugar do seu cliente. Mostre para ele que você entende que essa documentação ela traz dados sensíveis, sigilosos e que você entende o receio dele em compartilhá-los. Explique para ele que, tendo a ideia de que esse documento é tão importante, você vai tomar todas as medidas cabíveis para manter o seu sigilo, a segurança desses dados na sua empresa. O que você vai fazer para isso? Redija um documento, redija um termo ou um acordo de confidencialidade. Nesse termo, você vai colocar cláusulas que deixem seguro e deixe claro para o seu cliente que trata-se de uma documentação sigilosa que estará em posse apenas da sua empresa, que não vai ser distribuída de nenhuma forma, de nenhum canal. Redija esse termo, dê acesso ao seu cliente para ele poder revisar o termo. De repente, ele quer levar isso para a área jurídica dele, para verificar se está ok, e pode até propor alguma mudança. Vou contar uma história para vocês que já aconteceu comigo lá atrás, numa situação onde um cliente não queria de jeito nenhum compartilhar os demonstrativos financeiros dele. A minha área, a área de vendas lá da empresa que eu trabalhei, ela começou a prospectar um cliente. Era um cliente potencial, uma empresa bem grande. E essa empresa também tinha muito interesse em se tornar cliente, nossos clientes. O que aconteceu foi que a empresa estava extremamente insegura de compartilhar os documentos e ela ainda tinha uma explicação para isso. Isso já tinha acontecido com ela num outro momento, com outro fornecedor, onde ao dar acesso à documentação, ela teve um problema, ela sofreu um dano que eles não compartilharam conosco, mas que deixaram bem claros que eles viveram uma situação complicada por conta de disponibilizar os demonstrativos deles. Primeira coisa que a gente fez, a gente queria, de qualquer maneira, trabalhar com esse cliente. E aí eu lá, como a pessoa da área de crédito e cobrança, pedi à minha área comercial que me deixasse conversar com o cliente. Eu falei, me deixa conversar com ele, que eu vou explicar para ele por que a gente precisa disso. E eles insistindo que não ia adiantar, porque ele não disponibilizava para ninguém, nem para outros fornecedores que eram tão importantes, ele queria disponibilizar. E aí eu marquei uma visita, na época foi presencial, eu fui pessoalmente conversar com o cliente, e aí eu expliquei tudo para ele. Expliquei sobre o procedimento da empresa, deixei ele num ambiente bem seguro, me coloquei totalmente no lugar dele, fui extremamente empática e até falei com ele, se fosse você, eu também ia estar me sentindo assim, eu também ia ter esse medo, esse receio. E aí eu expliquei a ele sobre esse termo, Eu falei, a nossa empresa ela pode redigir um termo de confidencialidade, um acordo, a gente vai colocar as cláusulas, mas não só isso, não vai ser um acordo que a gente vai criar e vai te mostrar, você pode, dentro do seu tempo, analisar esse documento, levar para a sua área jurídica e depois você avalia e me dá a sua resposta. Assim foi feito e com base nesse termo, ele realmente propôs algumas pequenas modificações e a gente assinou o termo e ele disponibilizou o demonstrativo financeiro dele. Eu não parei por aí. Depois disso, eu fiz questão de fazer uma análise bem detalhada da empresa dele, consegui atribuir o limite de crédito que era necessário para ele operar conosco, e eu fiz uma apresentação para ele, fazendo todo um diagnóstico da situação econômica financeira dele e ainda dando algumas dicas de melhorias, de poucas melhorias que ele podia estar fazendo para melhorar os indicadores dele, para melhorar o fluxo de caixa dele, para melhorar os índices de endividamento dele. E assim, ele saiu extremamente satisfeito, a gente também ficou muito satisfeito, a nossa área comercial entendeu que às vezes você recebe um não para uma solicitação dessa, mas se você não parar por aí, você pode conseguir, e foi realmente um caso de sucesso. Então, implementa essa documentação, esse termo, que você pode estar mostrando para o cliente o quanto você entende que os demonstrativos financeiros deles são sensíveis e importantes, e eu tenho certeza que você vai obter sucesso. A quarta estratégia é a seguinte: estejam atentos. Existem empresas que são obrigadas a publicarem seus demonstrativos financeiros. São exemplos dessas empresas as sociedades anônimas, as famosas SAs.
E para buscar esses balanços, basta você entrar nos sites institucionais dessas empresas, que você vai ter essa documentação disponível, você pode baixar e seguir com a sua análise. Então, pessoal, essas foram as 4 estratégias que eu tenho para compartilhar com vocês, mas eu queria dar uma última dica. É muito importante você, quando você solicitar essa documentação, para você não ter que voltar a pedir alguma coisa que ficou faltando, primeiro vocês têm que entender que para a gente fazer uma análise de balanço que seja coerente, a gente precisa de pelo menos os balanços, os demonstrativos de resultado dos 3 últimos anos, né, fechados. Por exemplo, a gente agora está em abril de 2023. Então, para você poder fazer uma análise coerente, você vai pedir os demonstrativos financeiros que finalizaram em dezembro de 2022, o que finalizou em dezembro de 2021 e o que finalizou em dezembro de 2020. Por que você precisa disso, né? De 3 períodos? Porque você precisa fazer uma análise onde você vá comparando, né, nos períodos anteriores, para você poder ter visão da evolução dessa empresa, né? Não adianta você olhar só um ano, né, que você vai comparar com o quê? A empresa cresceu, a empresa melhorou dado o indicador. Então, assim, você pedindo os balanços dos 3 últimos exercícios, isso vai permitir que você faça essa análise evolutiva, né, de crescimento da empresa. Então, antes de você solicitar, você já tem, assim, bem claro o que você tem que completo, né, qual a documentação completa que você precisa pedir para o cliente. Porque, sendo uma informação, né, assim, mais complicada, enfim, mais sigilosa, o ideal é que você peça de uma única vez, já com tudo que você vai precisar, para você não ter que estar voltando no cliente para poder solicitar alguma documentação complementar, enfim, que você deixou de estar pedindo num primeiro momento. Uma outra coisa que é importante uma vez que você consiga esses demonstrativos, e aí você já teve todo esse tempo de ter esse relacionamento de confiança estabelecido entre vocês, você já deixa claro para o cliente que, em caso de dúvida, se você tiver dúvida em relação a alguma conta lá do balanço dele, por exemplo, ou seja, se você tiver qualquer dúvida relacionada a esses demonstrativos financeiros, você já pergunta para ele quem é a pessoa mais indicada para você estar conversando. Normalmente é o contador da empresa, às vezes é o responsável da área financeira dessa empresa, mas já alinha todos esses pontos para quando você precisar tirar essas dúvidas, você já saber para quem que você tem que direcionar, com quem você tem que entrar em contato. Por quê? Porque a análise de balanço, ela é uma via de mão dupla, tem realmente essa coisa de você estar trocando com a empresa, né? E afinal de contas, você quer dar o seu melhor para você fazer uma análise bacana, uma análise bem feita, bem desenvolvida, que possa, no final das contas, ajudar o seu cliente. Porque, como eu sempre falo, o analista de crédito, o profissional de crédito, ele tem que ter no seu DNA que a gente está aqui para ajudar o nosso cliente, né? A gente é uma ferramenta de venda. A gente está aqui para ajudar o nosso cliente a ser sustentável e ajudar a nossa empresa a crescer fazendo vendas seguras. Gente, eu vou ter que falar para vocês que eu sei que muitas das vezes vão falar assim: ah, isso é tudo teoria. Na teoria é fácil, mas na prática a história é outra. Eu já ouvi muito isso, eu tenho certeza que vocês também, mas eu posso dizer, pessoal, que na minha prática aí de mais de 25 anos na área, tem situações que são difíceis. Eu não vou falar para vocês que é fácil, mas eu posso te dizer que com a minha paixão pelo meu trabalho, com a minha resiliência, né, eu nunca quis desistir no primeiro não. Eu sempre consegui seguir com sucesso, e eu vou te falar que a maioria dos nossos clientes, né, os clientes que realmente precisavam compartilhar essa documentação, a gente conseguia. Então, a minha dica para vocês é a seguinte: não desista, tá? Sejam resilientes. Vocês precisam entender que essa ferramenta é muito importante para o analista de crédito. Ela é uma ferramenta rica, ela é uma ferramenta que agrega valor tanto para o cliente como para a nossa empresa, para a empresa onde a gente está atuando, e para a nossa área comercial também. Eu sempre gostei de compartilhar, quando eu faço uma análise de balanço, eu sempre gostei de fazer uma reunião com a minha área comercial para mostrar para eles, né, como eu cheguei naquele resultado, né? Quando no final eu emito um parecer dizendo qual foi o limite de crédito que a gente conseguiu alcançar para aquele cliente. Então, eu acho importante, assim, tenham resiliência, entendo que é uma informação rica, que só vai agregar valor, que só vai fazer o trabalho do analista de crédito se tornar um trabalho cada vez mais nobre. Então, não é só teoria, dá para aplicar sim na prática, isso eu posso garantir para vocês, e tenho certeza que essas estratégias vão fazer vocês conseguirem, de uma forma muito mais fácil, os demonstrativos financeiros de seus clientes. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, que a gente vai estar compartilhando conteúdos ricos e interessantes sobre a nossa área. E eu vou deixar também aqui embaixo o @ do nosso Instagram. Segue lá a gente para você estar sempre ligado em tudo de novo que a gente vai estar trazendo. Obrigada, pessoal. A gente se vê por aqui. Até a próxima.